Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que esse canal só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida, senão eu não seria tocada por Ele para me mover nesse projeto. Deus só precisa da sua fé para fazer coisas inacreditáveis a seu favor. O tema do vídeo de hoje é: tudo é possível para aquele que crê. Hoje Deus quer nos relembrar que tudo é possível em seu nome, para aquele que crê. Só não tem quem não profetiza e pede errado. Deus nos relembrará também neste vídeo sobre alguma das suas promessas e sobre nossas armas espirituais. Para Deus nada é impossível. Quem limita muitas vezes Ele somos nós. Não perca o seu tempo tão valioso aqui na terra com outra coisa senão com o seu propósito e glorifique a Deus através disso. Hoje começaremos meditando em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 até o 10. A mão de Javé pousou sobre mim, e o Espírito de Javé me levou e me deixou num vale cheio de ossos. E o Espírito me fez circular em torno deles, por todos os lados. Notei que havia grande quantidade de ossos espalhados pelo vale e que estavam todos secos. Então Javé me disse: Filho do homem, será que esses ossos poderão reviver? Eu respondi: Meu Senhor Javé, és tu que sabes. Então ele me disse: Profetize dizendo: Ossos secos, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé a esses ossos: Vou infundir o Espírito e vocês reviverão. Vou cobrir vocês de nervos, vou fazer com que vocês criem carne e se revistam de pele. Em seguida, infundirei o meu Espírito e vocês reviverão. Então vocês ficarão sabendo que eu sou Javé. Profetizei de acordo com a ordem que havia recebido. Enquanto eu estava profetizando, ouvi um barulho e vi um movimento entre os ossos, que começaram a se aproximar um do outro, cada um com o seu correspondente. Observando bem, vi que apareciam nervos que iam sendo cobertos de carne e que a pele os recobria, mas não havia espírito neles. Então Javé acrescentou: Profetize ao Espírito, filho do homem. Profetize e diga: Assim diz o Senhor Javé: Espírito, venha dos quatro ventos e sopre nestes cadáveres para que revivam. Profetizei conforme ele havia mandado. O Espírito penetrou neles e reviveram, colocando-se de pé. Era um exército imenso. Deus nos deu a nossa boca a possibilidade de falarmos como uma ferramenta para profetizarmos grandes coisas em seu nome. Mas não fazemos isso, desperdiçamos constantemente essa oportunidade. Temos vários sinais hoje em dia do quão grande é Deus, dos milagres que Ele opera na vida das pessoas, mas não acreditamos que isso pode acontecer na nossa vida também. Achamos que na nossa vez Deus não fará. Por que será? Porque não estamos usando as ferramentas que Deus nos concedeu, as nossas armas espirituais, até que algo aconteça. Não usufruímos da oração que Deus escuta e traz providência, da sua palavra que é viva, do poder do jejum, da nossa boca para profetizar, da fé que pode mover montanhas. Se Deus falou que irá fazer, Ele irá. Nós voltamos atrás nas nossas palavras, Ele não. Olha que lindo que Ezequiel fala para Deus quando Deus o perguntou se poderiam aqueles ossos reviver. Meu Senhor Javé, és tu que sabes. Então Deus o mandou profetizar e assim Ezequiel fez e aqueles ossos reviveram. Ezequiel reconheceu a sua pequenez diante de Deus, se colocou em seu devido lugar e reconheceu a soberania de Deus, dizendo que Deus é que saberia se poderiam ou não fazer aqueles ossos reviverem. Deus, ele sabia do que poderia fazer,
Mas primeiro ele perguntou a Ezequiel sobre isso, para testar a fé dele. Então o pediu para profetizar. Deus precisa que você acredite no que Ele pode fazer na sua vida e que você acredite tanto que profetize sobre isso até que algo aconteça. A nossa palavra tem poder de trazer grandes bênçãos e de atrair coisas ruins, ferir muitas pessoas também. Cuidado com o que você anda profetizando, porque o mundo espiritual se move através do que você acredita e diz. Profetize sempre palavras de bênçãos sobre a sua vida e a vida dos outros. Mesmo que a sua situação não esteja das melhores, mesmo que tudo aparentemente pareça que está perdido, como aqueles ossos secos, profetize no nome do Senhor Jesus, que Deus trará renovo, vida para aquilo. Nunca se esqueça que para Deus nada é impossível, mas Ele precisa do seu voto de confiança para fazer também. E note que Ezequiel continuou profetizando até que os ossos movimentassem, aparecessem os nervos, até que a pele os recobrisse, até que Deus soprasse o Espírito sobre eles para que revivessem. E a todo momento Ezequiel profetizava de acordo com a ordem que havia recebido de Deus. Não tem como você ter uma fé inabalável e continuar profetizando bênçãos sobre a sua vida e a do outro se Deus não estiver ao seu lado te guiando. Pois longe de Deus nós não conseguimos cultivar a esperança e, como eu já disse, nós só conseguimos alimentar a nossa fé fazendo da presença de Deus uma prioridade, orando, principalmente lendo a palavra de Deus que traz vida. Pois se basearmos as nossas expectativas de vida e conquista em nossa realidade, não sairemos nem do lugar. E outra coisa muito importante é que Ezequiel não parou de profetizar até que algo acontecesse. Isso é muito importante. Não desista de acreditar, de profetizar sobre o renovo de Deus em sua vida. A palavra de Deus também é uma arma espiritual que você tem para vencer todo o seu pessimismo, medo do futuro, a falta de esperança, ansiedade e tudo de ruim que o mal te faz acreditar que você é e que não pode. Use isso ao seu favor. E aqui vem aquela questão também, do que você anda se alimentando espiritualmente e emocionalmente. Olha o que Deus nos diz em Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Eles têm olhos para ver, mas não veem. Têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. São de fato uma casa de rebeldes. Como Deus vai fazer algo grande na sua vida se você não acredita? E você tem muitas provas e testemunhos hoje em dia. Você tem a palavra de Deus que é viva, mas parece que não é suficiente. Até quando você vai viver vendado para o que Deus pode fazer na sua vida? O que mais Ele precisa te provar? Até quando você se deixará dominar pelo mal, pelo que Ele faz você acreditar que é verdade? Quais sentimentos estão te dominando a ponto de você esquecer de quem é Deus e o poder que Ele tem? Nós reclamamos muito, mas não nos atentamos a tudo que Deus tem feito e já fez por nós até chegarmos nessa posição que nos encontramos. Deus já fez muito por todos nós e irá continuar fazendo, mas comece a declarar o que Deus pode fazer em seu favor. Escolher murmurar só vai te estagnar no mesmo lugar. Escolher confiar e esperar em Deus irá te garantir a vitória. Jesus nos diz o seguinte em Mateus capítulo 18, versículo 18 até o 20. Eu lhes garanto, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Eu lhes garanto ainda, se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que pedirem, ela lhes será concedida por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Aqui Jesus nos ressalta a importância de trazermos Deus para tudo que formos participar e fazer. Olha a importância de estarmos em acordo com o próximo, nas relações com os amigos, companheiros, cônjuges, que são os maridos e esposas. Jesus nos assegura que se os dois estiverem de acordo, tudo, está escutando? Tudo o será concedido por Deus. Isso é muito forte. Busque sempre estar de acordo com as pessoas. Esteja com pessoas que possuem o mesmo interesse que o seu, porque assim ficará mais fácil de Deus te abençoar. Priorizar isso te trará grandes bênçãos. Nós muitas vezes achamos que Jesus apenas está presente em grandes lugares, e isso é uma mentira. Deus está onde Ele é bem-vindo. Ou seja, aqui Jesus nos diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí Ele está no meio deles. No seu projeto, que ainda é pequeno, que tem poucas pessoas reunidas, se vocês estiverem unidos no nome de Jesus, cultivando essa fé inabalável, Ele estará aí e trará mais pessoas. Porque onde Jesus está, multidões correm para ouvi-lo. Para quem acha que sua vida está ruim por causa de erros dos seus pais ou de pecados antigos que você cometeu e que não tem mais jeito na vida, escute isso que Deus nos fala em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 até o 23. Quem peca é que deve morrer. O filho nunca será responsável pelo pecado do pai, nem o pai será culpado pelo pecado do filho. O justo receberá a justiça que merece, e o injusto pagará por sua injustiça. Se o justo se arrepende de todos os seus erros que praticou e passa a guardar meus estatutos e praticar o direito e a justiça, então ele permanecerá vivo, não morrerá. Tudo de mal que ele praticou não será mais lembrado, e ele permanecerá vivo por causa da justiça que praticou. Por acaso eu sinto prazer com a morte do injusto? Oráculo do Senhor Javé. O que eu quero é que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Deus não tem prazer em nos ver sofrer ou de nos perder para o mal. O único e maior objetivo de Deus para com a gente é que nos convertamos e vivamos. Deus não é esse Deus mau que muitos acham, esse Deus distante que muitos acreditam por causa de sua situação. Ele é um Deus que te dá espaço, que respeita a sua escolha, mas está mais próximo do que você imagina. E isso você só percebe quando você se vira para Ele. Todos os dias Ele bate à porta. Você não ouve porque decidiu ouvir outras coisas ao invés dele. Ainda em Ezequiel, capítulo 12, versículo 28, Deus também nos diz: Pois bem, diga-lhes, assim diz o Senhor Javé, minhas palavras não tardarão mais a se realizar, e o que eu disser estará dito e acontecerá. Oráculo do Senhor Javé. Deus permanece com a sua palavra até que aconteça e sempre nos oferece, nos confia coisas maiores. Você acha mesmo que com você vai ser diferente? Até quando você vai ficar reclamando, duvidando da palavra que Deus lançou na sua vida, do que Ele te prometeu? Vai acontecer, mas você precisa estar preparado para isso acontecer. Senão, você não vai conseguir suportar quando for realidade. Pergunte a Deus o que, onde Ele quer que você melhore, para que o que Ele te prometeu se torne realidade. Às vezes, o que está te faltando não é conhecimento, mas é relação com Deus. Certas coisas, falo por experiência própria, você só vai conseguir quando estiver priorizando Deus e reconhecendo que Ele é o único provedor da sua vida. Para que você glorifique a pessoa certa, Deus, quando Ele mudar a sua realidade. O seu conhecimento não te garantirá frutos permanentes, pois a todo momento tem um que sabe mais do que você no mercado.
Mas se o dono do mercado estiver com você, não te faltarão oportunidades. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Nunca faltarão oportunidades para você se Deus está do seu lado. Inclusive, você dará oportunidade para as pessoas também através de Deus. E aqui eu não estou dizendo que você não precisa buscar conhecimento, porque o conhecimento abre portas dos homens para você e é algo importante. Mas o que eu estou dizendo é que Deus não precisa disso para te abençoar. Aperfeiçoe isso que Deus te prometeu através do conhecimento, mas não se agarre só nele para conseguir algo, principalmente colocando à frente de Deus, não priorizando a Deus, que vai dar errado. Por que, Fabiola? Deixa de ser pessimista. Dará errado, pois o conhecimento muitos têm longe de Deus. Mas para que as pessoas colham frutos permanentes, isso só com Deus é possível. Deus não precisa do seu conhecimento. Ele não te abençoa por causa disso. Ele precisa da sua fé, iniciativa e força de vontade. Quanto à capacitação, Ele te oferece, te prepara. Como posso usar o meu conhecimento para aperfeiçoar o que Deus me prometeu? Se Deus te prometeu, por exemplo, que você terá uma oficina, vá se capacitar sobre mecânica, vá aprender mais sobre isso. Frequente oficinas para tomar conhecimento de como funciona. Comece a pedir conselhos de quem já é bom no ramo. E peça a Deus para enviar as pessoas certas para te ensinar. Entendeu? Faça a sua parte também. Seja dominado não pelas suas inseguranças, incertezas, medos, mas pela promessa de Deus em sua vida. Quando essa promessa se realizar, porque eu profetizo que irá, não deixe que isso te suba a cabeça e você se esqueça de quem é o grande provedor, a grande fonte de tudo isso. Glorifique o nome certo, que é o de Deus, para que você continue produzindo frutos permanentes. Não seja como o jovem rico, que ainda não havia entendido o real sentido da vida e estava apegado nas suas riquezas terrenas e não na sua riqueza eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22. Eis que alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ele respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Mas se você quer entrar para a vida, pratique os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre pai e mãe e ame ao próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse: Tenho praticado todas essas coisas. O que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, doe aos pobres e terá tesouros nos céus. Depois venha e me siga. Ao ouvir isso, o jovem foi embora triste, porque tinha muitos bens. O que é realmente importante na sua vida? Não perca tempo nessa vida, que é breve. O nosso tempo é valioso. Faça tudo o que você for fazer com empenho, paixão e vontade absoluta. Não deixe para o amanhã o que você pode fazer hoje. Não dê valor demais ao que vai ficar nessa terra quando você a deixá-la. Não deixe de regar, nutrir o que precisa ser nutrido. Não perca tempo e não use o seu tempo na coisa errada, porque você tem uma missão aqui na Terra. E se você não está gastando o seu tempo nessa missão, você está perdendo tempo em outra coisa. Encontre o que você faria com felicidade sem receber nada em troca. Encontre o que dará sentido à sua vida. E isso só será possível descobrindo o seu propósito em Deus e aplicando isso nas pessoas. O jovem rico perdeu a oportunidade de viver eternamente com Jesus. Você realmente acredita que toda aquela fortuna que ele tinha se comparava com estar com Jesus diariamente e o encontrar na eternidade?
Estar com Jesus não tem fortuna que pague. Se aquele jovem rico tivesse se abdicado dos seus bens, ele receberia infinitamente mais estando com Jesus. É isso que devemos aprender. Nada longe de Jesus, nada que substitua Jesus, nos trará benefício maior que estar ao lado dele. Tudo que achamos que é muito se reduz a nada quando temos um encontro sincero com Jesus, porque Ele é a fonte de tudo. E a caminhada com Ele até a eternidade é o maior presente que poderíamos ter. Sabe por que o jovem rico não quis perder os seus bens e seguir a Jesus? Porque para produzir frutos do Espírito Santo, frutos de Jesus, demanda tempo e não são todos que estão dispostos ou que aceitam passar por esse processo, que é difícil, mas gera frutos eternos, frutos que geram vida, frutos permanentes que se multiplicam. Mas esse fruto não se perde facilmente, só se você quiser. Dê frutos no que Deus te confiou. Fomos feitos para dar frutos e prosperar em Deus. Só dá fruto quem está em Deus. Se você diz que está nele e não está dando frutos, tem algo errado acontecendo. Deus sempre vai querer que você dê frutos para que o nome dele seja glorificado. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais te tocou nessa palavra de hoje? Me responda nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua semana.